Fala pessoal, Lucas do canal EconoInfra, como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, o objetivo do vídeo de hoje é tentar falar um pouco sobre a alta do preço dos combustíveis, né, que é um problema que a gente está vivenciando nesses últimos meses. E assim, como eu falei no meu vídeo anterior, o objetivo do meu canal e o objetivo dos meus vídeos é tentar trazer uma visão mais técnica sobre o assunto. E especificamente sobre essa questão da alta do preço dos combustíveis, eu estou vendo bastante sensacionalismo, muita coisa que está sendo falada aí, algumas coisas que são verdade, outras que não é muito bem assim. E é isso. Antes de começar propriamente o vídeo, eu gostaria de fazer um disclaimer, né, que apesar de eu tentar trazer uma visão mais técnica sobre o assunto, seria impossível falar sobre essa questão, né, sobre a alta do preço dos combustíveis, sem tecer críticas ao governo atual e aos governos anteriores. Eu costumo ser bastante democrático nas minhas críticas, ou seja, eu critico todo mundo, seja críticas positivas, seja críticas negativas, porque o meu objetivo aqui não é defender político A ou político B, mas sim falar desse problema que a gente está vivenciando. Eu tô com uma colinha aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhada nela, porque enfim, como é um assunto bastante extenso, né, eu prometo tentar ser o mais sucinto possível, mas tem bastante coisa para falar nesse vídeo. Então de vez em quando eu vou olhar no meu celular, vocês me perdoem se isso tornar o vídeo um pouquinho mais chato. Eu espero que não. Bom, o meu vídeo eu dividi ele em 4 partes. A primeira parte eu vou explicar a política de preços, né, a famosa PPI, né, que é a paridade de preço internacional, que é uma política de preços que começou a ser adotada nos últimos anos em relação aos reajustes dos combustíveis. A parte 2 do meu vídeo é explicar sobre essa questão, né, que muita gente fala, né, se realmente o Brasil é autossuficiente em petróleo, será que é verdade essa história? A terceira parte do meu vídeo é fazer uma análise de dados, né, trazer alguns números, né, eu acho que é importante, né, mostrar para vocês. E a última parte, que eu acho que é mais importante, é falar de possíveis medidas para a gente poder solucionar esse problema. E tentar mostrar que, infelizmente, as pessoas elas não estão discutindo o que é essencial em relação a esse assunto. Infelizmente, mais uma vez, em terras tupiniquins, a gente fica nessa briga de torcida, a gente fica nessa caça às bruxas de tentar achar um culpado por esse problema que a gente está vivendo, e no final das contas isso não ajuda em nada. E a gente deixa de discutir quais que são os reais problemas do Brasil e quais que são as soluções de curto, médio e longo prazo que precisam ser tomadas para a gente melhorar como país e para, enfim, a gente contornar esse problema da questão dos combustíveis. Então o objetivo do vídeo é esse, eu espero que vocês gostem. Bom, começando a primeira parte do vídeo, que é explicar, em linhas gerais, como é que funciona a política de reajuste de preços dos combustíveis que vem sendo praticada nos últimos anos. Ela basicamente é uma política de preço que ela é baseada como o pessoal gosta de falar bastante, a sigla PPI, que é a paridade de preço internacional, que, resumindo em linhas gerais, é basicamente o petróleo, os combustíveis brasileiros, eles são reajustados de acordo com a cotação do petróleo internacional, né? Que, em linhas gerais, lá você tem mais de um tipo de cotação, né, de preços, mas a mais utilizada é o Brent, né? Então o petróleo, né, internacional ele é cotado, né, e o reajuste, né, de preço dos combustíveis aqui no Brasil ele acompanha essa cotação internacional, né? Como a cotação, por exemplo, de outras commodities, né, como por exemplo trigo e etc, né, que tem essas cotações internacionais também, o petróleo ele segue isso dessa maneira, né? E além disso, além da cotação do petróleo, evidentemente que outra questão, né, outra variável que entra nessa conta é o câmbio. Porque justamente, né, se você está fazendo a cotação internacional e a cotação internacional é em dólar, você precisa transformar essa cotação, né, o quanto que está valendo de acordo com o real, né, com a nossa moeda local. E o terceiro componente nessa composição são as importações, né? Tanto de insumos mesmo, como petróleo e combustíveis. Pois é, o pessoal fala que nós somos autossuficientes, mas a gente precisa importar petróleo e combustíveis. Eu vou explicar mais para frente do porquê disso, mas a gente precisa fazer essas importações dos insumos e também de bens de capitais, né? Que são todos os investimentos em maquinários, etc., que precisam ser utilizados nessa cadeia do petróleo. Então esse é o terceiro componente que entra na conta. A paridade de preço internacional ela passou a ser adotada a partir de 2016 no governo do Michel Temer.
Então, foi naquela época que a política de preços, que antes era com base no real mesmo, com base na cotação aqui do Brasil, ela passou a seguir essa cotação internacional, né? Bom, como eu estava falando anteriormente, a gente precisa importar uma certa quantidade de petróleo e de combustíveis de fora. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, mas a gente não é autossuficiente em petróleo, por que a gente precisa fazer isso? A grande questão é no processo de refino, nas nossas refinarias que a gente tem aqui no Brasil. Por quê? Grande parte delas, quase em sua totalidade, foram refinarias que foram construídas entre a década de 50 e a década de 80, né? Principalmente no período militar. Foram refinarias que foram construídas para poder fazer o refino de petróleo pesado, principalmente por conta da descoberta da bacia de Campos na época, uma bacia que na época era responsável pela produção de grande parte do petróleo, né, que era utilizado na época, e esse petróleo que era produzido lá era um petróleo de característica que a gente fala que é um petróleo pesado, né? E as refinarias, as que já existiam, foram adaptadas e novas refinarias foram construídas com essa característica, né, de fazer o refino do petróleo pesado. Acontece que depois, com a descoberta do pré-sal, a gente realmente se tornou autossuficiente em petróleo, em termos de quantidade de barris produzido aqui no Brasil. Só que esse petróleo que foi descoberto no pré-sal é um petróleo com característica diferente, é um petróleo leve que a gente fala. E qual que é o problema disso? As refinarias que a gente tem no Brasil, elas não conseguem fazer o refino desse petróleo leve que é produzido no pré-sal. Algumas até conseguem, mas bem pouco, assim. A gente não consegue fazer o refino total, assim, numa quantidade considerável desse petróleo que é produzido no pré-sal. Então, por conta disso, a gente tem duas consequências dessa questão. A primeira delas é que a gente precisa importar uma certa quantidade de petróleo de fora, um petróleo com características diferentes que a gente fala, em termos de viscosidade, densidade, etc., para produzir um blend, né, que a gente fala, que é uma mistura com o petróleo que a gente produz do pré-sal e o petróleo que vem de fora. A gente faz esse blend, essa mistura, para chegar em características finais boas o suficiente para ser possível que a gente consiga fazer o refino desse blend aqui no Brasil, nas nossas refinarias. E a segunda consequência é que, mesmo assim, mesmo a gente fazendo essa importação do petróleo de fora para fazer o blend, ainda assim a gente não tem capacidade suficiente de produzir a quantidade de combustíveis necessária para atender a nossa demanda interna. Então, ainda assim a gente precisa fazer importação de fora de gasolina, que não é muito, e de óleo diesel, que é uma quantidade considerável. Eu vou mostrar para vocês depois os dados. Enfim, essas tecnicidades, essas questões mais específicas da indústria de petróleo, eu não entendo muito a fundo, mas a minha namorada, ela é engenheira de petróleo, ela está quase se formando na Universidade Federal de Alagoas. E se vocês tiverem alguma dúvida de como que funciona melhor essa indústria de petróleo, características mais técnicas sobre o assunto, eu vou deixar no link da descrição do vídeo a página dela, o LinkedIn dela. Enfim, vocês podem mandar mensagem para ela, ela está super à disposição aí para poder tirar dúvidas mais técnicas. Ela tem estudado bastante essa questão de todo o processo do refino, a nossa capacidade de refino no Brasil. Eu acho que ela, muito mais do que eu, ela pode falar sobre esse assunto. Eu acho que deu para fazer uma explicação geral sobre isso. E agora, eu até recebi um WhatsApp agora há pouco, a Gabriela Prioli me enchendo o saco, falando: Lucas, mas e os dados? E os dados? Então, agora no vídeo a gente vai para o meu computador e eu vou mostrar alguns dados, alguns gráficos para vocês entenderem melhor sobre toda essa questão. Vamos lá? Bom, pessoal, começando aqui a apresentação de alguns dados, algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse relatório aqui do BNDES, que eu achei na internet. O BNDES para quem não sabe, é o Banco Nacional de Desenvolvimento. E esse relatório é bastante interessante porque ele faz um levantamento, né, de como que está o mercado de refino de petróleo no Brasil, né, que foi um ponto que eu destaquei bastante, né, nas minhas falas anteriores, essa questão do refino. E, especificamente, eu quero mostrar uma introdução aqui que ele faz um histórico, né, da construção das refinarias no Brasil, né, que no total nós temos 17 refinarias, né, e como eu havia falado para vocês, né, as principais refinarias, quase em sua totalidade, elas foram construídas na década de 1950 até 1980, né, como vocês estão vendo aqui, né. Ele fala, né, a primeira etapa do refino do Brasil começou em 1950, foi até 1960, ele fala de algumas refinarias aqui. Aí depois tem a segunda fase, né, que foi
de 1961 a 1980, né? Aí ele fala de uma terceira fase que não tem, não é sobre exatamente a questão do petróleo, né? Mas é a fase do pró-álcool, né? Aquele programa que começou a partir da década de 80, né? Aí você tem a quarta fase, né? Que ela começa no ano de 2000, né? E vai até 2013. Especificamente, em relação a essa fase, eu gostaria de destacar um fato bastante curioso, né? Que de 1980 até 2014, o Brasil não construiu mais nenhuma refinaria. Nenhuma. Ou seja, das 17 refinarias que a gente teve no Brasil, 16 foram construídas na década entre 1950 e 1980, e depois disso a gente ficou 34 anos sem ter uma nova refinaria, né? Aí veio a famosa Abreu Lima, né? Uma refinaria bastante polêmica, mas ela foi construída em 2014, né? Passados 34 anos sem inauguração, nenhuma refinaria de grande porte, entrou em operação a primeira fase da recém-construída refinaria Abreu Lima. Ela, só para vocês terem uma ideia, até se aparece essa notícia aqui, foi uma refinaria que inicialmente ela foi orçada em 2,3 bilhões de dólares, né? E no final das contas ela custou aproximadamente, né, um pouco menos que 10 vezes do valor inicial, orçado inicialmente, né? Custou 20,1 bilhões, né? Ela teve vários problemas, né? Teve supostos casos de corrupção em sua construção, provenientes da Lava Jato, né? Do Petrolão e etc. Enfim, ela é uma refinaria bastante polêmica, que tentou ser vendida em 2019, só que não teve nenhum interessado. Então, sinal de que, enfim, é realmente uma refinaria não tão boa assim. Bom, sobre essa questão das refinarias, eu queria mostrar esse painel aqui, que eu achei no site da ANP, né, a Agência Nacional de Petróleo. Ela tem vários dashboards lá. Se você entrar no site deles, eles têm um monte de dashboards com trocentos dados. Algumas coisas que, ao meu ver, é mais encheção de linguiça, mas tem outras coisas que são muito interessantes. Esse painel é um deles, que ele mostra justamente a nossa capacidade de refino. E o que eu queria destacar aqui é a questão do percentual, né, de acordo com a localização, né, as regiões do Brasil. Como a gente pode ver aqui no gráfico, ó, se eu clicar aqui na região sudeste, ela é responsável por 63% do refino de petróleo no Brasil. Tá? E a refinaria de Abreu Lima, que foi a única refinaria mais nova, né, que foi construída nesses últimos anos, eu vou até mostrar para vocês aqui. Ó. A gente vai clicar aqui. Ó. Você vai ver que ela é responsável só por 3,8% do refino de petróleo no Brasil. O que é bastante curioso e problemático, né, se for parar para pensar. Né? Porque acompanha a minha linha de raciocínio. Se da década de 50 à década de 80 foram construídas praticamente todas as refinarias que a gente tem, das 17 refinarias, 16 foram construídas da década de 50 à década de 80, a gente tem um grande problema. Por quê? Essas refinarias elas foram construídas antes do pré-sal, ou seja, foram construídas para refinar o petróleo pesado. Ou seja, a única refinaria que foi construída depois da descoberta do pré-sal foi a refinaria de Abreu Lima, né? E ela é só responsável por 3,8% do petróleo. Ou seja, qual que é o grande problema disso? Das refinarias novas que foram construídas, a gente só teve uma, e ela tem uma capacidade de produção muito limitada, né? Como vocês estão observando nesse gráfico aqui. Enfim, tem outros dados aqui no dashboard que dá pra gente abordar. Um outro dado que eu queria mostrar para vocês é que aqui a gente tem uns relatórios de comercialização de combustíveis no Brasil. Relatórios produzidos pela ANP também. E a gente tem relatórios mensais que são divulgados, né? O último que foi divulgado foi em maio, né, desse ano. Vou até aqui abrir para vocês. E é um relatório bastante legal, né? Ele fala, né, vendas mensais de gasolina, e ele fala importação de gasolina, né? O quanto que a gente importa de fora. Então vocês percebem aqui, por exemplo, né, que desde janeiro de 2021, né, a gente tem uma importação, né, vou até dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. A gente tem uma importação de gasolina do tipo A, né, que é a mais consumida, né, que ela varia, né, mas ela fica em torno na casa dos 10%, né, para mais ou para menos, né. Então você vê aqui que ela fica na média, né, um pouco mais, um pouco menos, a depender do ano, mas ele fica na média de 10%, né. E a gente vê que no caso do diesel isso é pior, né. Importação mensal de etanol aqui e tal, diesel. O diesel, como vocês podem observar, vou até dar um zoom aqui, ó. No comparativo mês a mês, desde 2020,
você vê que a importação de diesel, ela atinge mais ou menos, ele fica entre 20% e 30% do diesel que é comercializado no Brasil, a gente importa, né? Então fica mais ou menos nesse patamar, o que é bastante considerável. No caso da gasolina nem tanto, é menos de 10%, mas no caso do diesel, e considerando que o nosso modal de transportes ele é principalmente rodoviário, né, no Brasil, e grande parte dos caminhões, né, que fazem o transporte de todos os produtos que são comercializados no Brasil, eles utilizam o diesel, você ter uma importação de 20% a 30% é bastante coisa, né? Eu resolvi entrar no site de RI, né, Relação com Investidores da Petrobras, né? Porque assim, a Petrobras, por ela ser uma empresa estatal, mas ela é uma empresa de capital aberto, ou seja, tem ações listadas na bolsa, ela obrigatoriamente, né, de acordo com as resoluções da regulamentação da CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, ela precisa divulgar os seus relatórios, né, trimestrais, né, os relatórios financeiros, né, que é DRE, balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa e tal. E aqui eu decidi focar principalmente na questão dos investimentos. E para finalizar, para ver como que está sendo feito esse investimento no refino, né, nas refinarias do Brasil. Aí eu peguei os dados, né? Aí eu fiz um gráfico aqui de 2000 a 2021, como vocês estão vendo aqui, que resultou, eu extraí, né, os dados, né, da planilha e fiz esse gráfico aqui. Conforme vocês podem observar, nos últimos anos, né, de 2020 a 2015, o nosso investimento na parte de refino, transporte e comercialização, ele está abaixo da média, né? O valor médio aqui ele está entre, por volta, de 5, porque aqui ele fala 5 mil, né, vezes 1000, né? Então, por volta de 5 bilhões, 5 bilhões de dólares, né, o investimento médio, né, que a gente tem no período de 2020 a 2021. E você vê que nos últimos anos a gente não tem feito tantos investimentos assim, né? Os principais investimentos eles foram feitos na época, nesse período, né, de 2020 a 2021, eles foram feitos entre 2007 e 2014, né, que é quando você observa que os valores eles estão acima da média, né, do período mensal, principalmente no ano de 2010, 2011, 2012, né, que foi os anos onde se fez os principais gastos, né, com, por exemplo, a construção da refinaria de Abreu Lima, né. Então, só que você vê que muitos desses valores aqui, como eu já tinha mostrado para vocês, foram valores assim, a gente gastou muito e gastou mal, né? Porque a gente construiu a refinaria de Abreu Lima e ela não é responsável nem por 4% do total de refino que a gente tem no Brasil. Então, acho que dos dados, gente, era principalmente isso que eu queria mostrar para vocês terem uma noção melhor sobre essa questão do mercado de petróleo. Nossa, e eu acabei de ver aqui que eu errei, eu escrevi Petrobras, errou! Meu Deus, ficou muito feio isso. Me perdoem. Mas acho que deu para vocês terem uma ideia de que realmente o investimento na parte de refino feito nos últimos anos, né, nesses últimos 20 anos, ele foi bem ruim, assim, vamos dizer assim. E, enfim, todos esses dados, né, esses relatórios que eu mostrei para vocês, eu vou colocar todos os links na descrição do vídeo, aí depois vocês dão uma olhada lá, para quem tiver curiosidade, né, dê uma olhada mais a fundo. Bom, acho que depois de mostrar esses dados deu para ficar claro, né, que a situação ela não é tão simples quanto parece. E nessa última parte do meu vídeo, que eu acho que é a parte principal mensagem que eu quero deixar para vocês, é com relação a possíveis medidas que a gente poderia tomar para poder tentar solucionar todos esses problemas que eu trouxe no vídeo, né? Porque, ao meu ver, eu acho que o problema não é a política de preço que está sendo praticada, a paridade de preço internacional, justamente por conta toda essa questão do refino, de a gente tem que importar e etc, os insumos, eu acho que ela faz sentido de ser praticada. Mas aí as pessoas poderiam me perguntar, mas pô Lucas, não dá, cara, pra gente pagar R$7 no preço da gasolina, tá muito caro as coisas, a gente tem que fazer alguma coisa. E de fato, eu acho que sim, os formuladores de políticas públicas eles podem e devem tomar as medidas para, se não for resolver o problema, pelo menos atenuar ele, né? E assim, pensando nisso, eu trouxe uma listagem de algumas medidas que eu acho que poderiam ser feitas, eu classifiquei ela em 3 grupos. A primeira delas são medidas que eu acho que são ruins e que estão sendo tomadas, mas eu acho que são ruins, que não vão ajudar em nada. Medidas medianas, que eu acho que elas parcialmente são boas, porque elas vão ser uma medida paliativa, mas não vão solucionar a causa raiz, né? Não vão
solucionar o problema como um todo, e as medidas boas, que eu acho que efetivamente são as principais medidas que vão solucionar esse problema que a gente está vivendo, e que infelizmente são as medidas que no final das contas as pessoas não estão discutindo muito. Bom, das medidas ruins, a primeira delas é a CPI, que o pessoal está pensando em instaurar. Eu acho que vai ser uma CPI que vai ser feita à toa, porque na verdade, o que vai ser descoberto na Petrobras? Que o presidente da Petrobras ele só está praticando a política de preço que foi determinada anteriormente e ele só está praticando as regras de governança da empresa. Então, assim, eu acho que não tem muito sentido, para mim não faz muito sentido essa CPI. Outra medida que eu acho ruim que foi feita é a troca do presidente da Petrobras, né? A gente está indo para o 5º presidente da Petrobras, se eu não me engano, ou 4º. Mas assim, para mim não adianta nada. Você pode colocar 20 presidentes, o cara que estiver lá ele vai ter que seguir o modelo de governança da empresa, modelo que mudou recentemente, né, nos últimos anos, né? Justamente criou-se um modelo de governança que tenha menos interferência estatal, o que particularmente eu concordo, eu acho que é o modelo correto, mas isso é discutível, né? Enfim, pessoas têm outras opiniões, mas o objetivo não é discutir o modelo de governança, mas discutir que independente de qual presidente que estiver lá, ele vai ter que seguir esse modelo de governança e ele vai ter que praticar essa política de preços que vem sendo adotada. Então, acho que trocar o presidente não vai mudar a situação. Outra medida que eu acho que está sendo feita, eu não acho ela errada como um todo, mas a forma como ela está sendo feita de uma maneira bem ruim, que é a redução dos impostos. Pô, mas Lucas, você não é a favor da redução dos impostos? Com certeza. Eu só sou contra da forma como ela está sendo feita, porque não adianta nada você reduzir impostos se você não reduzir o gasto do governo. Porque uma hora ou outra a conta vai chegar. Porque, beleza, o governo federal reduziu o PIS e COFINS, os governos estaduais estão reduzindo o ICMS por conta do teto que foi determinado pelo governo, só que, semana passada, por exemplo, foi aprovado pelo Senado a PEC Kamikaze, que vai aumentar de 20 a 40 bilhões o orçamento, por conta de uma série de benesses que o pessoal está querendo dar às prévias das eleições. Então, esse é o ponto que eu queria discutir. Então, assim, não adianta nada você reduzir imposto, mas não cortar gasto do governo. Porque depois, ou o governo vai ter que emitir dívida para poder compensar isso, e emitir dívida a gente sabe todos os problemas que acontecem, ou ele vai ter que aumentar outros impostos para poder compensar essa perda de arrecadação que ele teve. Então, vejo que não é uma medida tão boa assim, da forma como está sendo feita. As medidas medianas, que eu acho que são medidas assim, que elas são paliativas, elas não vão solucionar o problema, mas elas podem atenuar, diminuir essa questão da alta do preço dos combustíveis. A primeira delas é o Fundo de Estabilização, né, que pode ser alimentado por dividendos da Petrobras. Porque, assim, tem uma coisa que eu queria deixar claro, muita gente fala, mas com esses lucros exorbitantes, com essa distribuição de dividendos da Petrobras, só os grandes investidores, só a Faria Lima se beneficia com isso. Mentira, porque a acionista majoritária da Petrobras é a União, então parte desses dividendos, uma parte considerável, ela volta para a União. Então, uma coisa que poderia ser feita é pegar uma parte desses dividendos e alimentar esse fundo de estabilização, que poderia ser utilizado para poder fazer alguma política pública direcionada para redução, para subsídio em relação aos combustíveis. Acho que, por exemplo, para os caminhoneiros isso poderia ser feito, porque isso vai ter um impacto direto na inflação como um todo, né? Porque já que o nosso modal ele é rodoviário, em grande parte, ou seja, grande parte da nossa produção, de tudo que é feito no Brasil, é transportado por meio de caminhões e etc. Quando você reduz através de subsídios, o gasto que esses caminhoneiros vão ter com o diesel, isso vai impactar nos outros produtos no Brasil. Então a inflação como um todo ela tende a diminuir com esse tipo de política. Então acho que é uma ideia que poderia ser feita. Bom, e agora a terceira parte de soluções, que eu acho que essas são as soluções que efetivamente eu acho que são as mais importantes, e essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Bom, se a Petrobras está praticando a política de paridade preço internacional, que é cotada, o preço internacional é cotado em dólar, e tem essa questão do câmbio, né? A gente sempre tem que comparar o valor do real com o dólar. Se o dólar está alto perante ao real, temos um problema em relação a isso. Então acho que a causa raiz, para mim, o que eu acho que a gente tem que solucionar é justamente essa questão, como tornar a nossa moeda mais valorizada diante do dólar, né? E diante de outras moedas, né? Eu acho que o caminho não é outro senão por meio das reformas, né? As reformas que o pessoal discutiu bastante, mas que infelizmente estão paradas no Congresso, que é a reforma
administrativa. Enfim, não preciso me aprofundar muito nisso, mas visando justamente a gente tornar o Estado mais eficiente, fazer uma remodelagem do plano de carreiras, né? Valorizar os servidores que realmente fazem um trabalho bom. Outra questão é a reforma tributária. Enfim, não preciso falar muito, o nosso sistema tributário é uma loucura. Enfim, e se vocês quiserem ter uma noção melhor e se aprofundarem nesse assunto, um economista que eu gosto bastante, que fala muito sobre essa questão da tributação no Brasil, é o Marcos de Lisboa. Ele tem vários vídeos no YouTube, várias palestras falando sobre isso. Porque realmente assim, é um sistema tributário que afasta os investidores, porque o cara, na hora que ele vai tentar entender o sistema tributário, ele fala, cara, não dá para investir num país desse, que é um sistema tributário que oferece muita insegurança jurídica, é muito ruim. E outra questão que eu acho que é importante é a abertura de mercado. A gente realmente, eu entendo que tem uma questão de soberania nacional, mas eu acho que a gente poderia tentar abrir mais o mercado de petróleo, para ter mais empresas, mais concorrência. Eu acho que isso poderia reduzir os preços. E sobre essa questão das reformas e da cotação do dólar, a grande questão que eu queria deixar, a principal mensagem que eu queria deixar para vocês se a gente efetivamente fazer essas reformas e o Brasil se tornar mais atrativo para investimentos estrangeiros, a tendência é que dinheiro de fora venha para o Brasil. E o que acontece? A moeda brasileira, como o dólar e etc., a moeda de um momento geral, ela é como se fosse, essa lógica da oferta e demanda da moeda é a mesma coisa, é a mesma lógica de um produto. Quanto maior a demanda em relação à oferta, em relação à moeda, mais ela tem de se valorizar. Ou seja, quanto mais investimento estrangeiro a gente tiver vindo para o Brasil, mais esses investidores estrangeiros vão precisar comprar a nossa moeda, comprar o real. Vão precisar trocar dólares para o real. Ou seja, a demanda pela nossa moeda ela vai aumentar, o que vai fazer com que a nossa moeda se valorize. Então, a partir do momento que o nosso país for um país mais organizado, que tiver feito as reformas, que efetivamente seja mais atrativo para esses investimentos estrangeiros, que são importantíssimos, a nossa moeda ela vai se valorizar. E eu acho que não só essa questão dos combustíveis, como outras questões, elas vão ser solucionadas. Então eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o anterior, porque realmente esse assunto do preço dos combustíveis é bastante complexo. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.